Buenas, que tal? Eu sou Jéssica do canal Espanhol na Sua Viagem e eu ensino o espanhol que você realmente vai usar na sua próxima viagem. E o que você precisa para fazer uma viagem que você realmente aproveite falando espanhol? Você precisa ter uma boa pronúncia. Essa pronúncia que vai te dar essa fluência no espanhol e você vai conseguir conversar com qualquer hispano, tirar qualquer dúvida e aproveitar muito melhor na sua viagem. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje, sobre pronúncia. Eu vou trazer dicas para vocês de como melhorar essa pronúncia no espanhol, porque a gente tem muitos sons diferentes que acabam atrapalhando na hora de falar. Então vem comigo que as dicas de hoje eu vou dar de uma forma bem divertida. E é isso aí, né, gente? A gente precisa melhorar essa pronúncia. No espanhol e no português, apesar de ser idiomas muito parecidos, com 90% das palavras são parecidas ou muitas vezes iguais, tem muitos sons diferentes, tem muita pronúncia diferente. E isso é fundamental para você ter um espanhol fluente, um espanhol que você consiga conversar, consiga ser compreendido por um hispano. E aqui eu vou trazer várias dicas de pronúncia para vocês, para você ir corrigindo aquela pronúncia do dia a dia. Aliás, você vai escutar uma música, vai conseguir cantar da maneira correta. E essas dicas eu vou trazer de uma forma toda especial, aproveitando aqui que já está chegando o Dia das Crianças. E eu vou usar os desenhos animados, os dibujos animados, porque varia muito o nome e a pronúncia também de um desenho aqui do Brasil para um desenho de um país hispano. Essas ideias de desenhos eu peguei lá do que o pessoal me mandou no Insta. Lá no Insta do Espanhol da Sua Viagem eu perguntei para eles qual foi o desenho que mais marcou a infância. E eles me mandaram vários desenhos. E aqui eu trouxe para vocês, para a gente poder praticar essa pronúncia do espanhol, para ter essa fluência usando dibujos animados. Então vamos começar esse vídeo que esse tá pra lá de divertido. O primeiro que eu vou trazer aqui pra vocês, olha, não dava pra ser diferente. Pra quem aí acompanha os desenhos dos anos 80 e 90, esse Speedy Gonzales. Quem é Speedy Gonzales? Esse participou muito dos desenhos do Tom e Jerry. Você lembra? É o ligeirinho. Ele é ratoncito que leva um sombrero. Ele é um ratinho que tem um sombreiro. É um ratinho mexicano. E o tempo todo ele fala, andale, 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 que é do tipo, vamos, 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 vamos. Essa é uma expressão muito comum lá no México, então acho que é o primeiro contato que a criança tem com o espanhol, é o Speedy Gonzales falando andale, andale. Esse desenho, ele tem um nome totalmente diferente, né? Então, tanto que eles usam o Speed, do inglês, e o Gonzales, que é um sobrenome muito comum em espanhol. Mas presta atenção na pronúncia, porque ele Gonzales se escreve com la Z e la A é uma A mais aberta, Gonzales. Então o A do espanhol é bem aberto e por isso a gente tem que pronunciar ele com a boca mais aberta do que a gente normalmente pronuncia em português, beleza? Então fica aí o primeiro, o ligeirinho em espanhol é o Speedy Gonzales. O próximo, a gente aqui em português acaba adotando o nome em inglês, que são os Flintstones. E a gente não tem um nome especial do desenho em português, né? A gente chama eles os Flintstones, da família Flintstone. Em espanhol não, em espanhol eles são Los Picapiedras. Picapiedras, é já para remeter essa idade da pedra realmente. Então, Los Picapiedras. E eles têm os 4 principais personagens do desenho, que são eles, Pedro Picapiedras e a Vilma Picapiedras. O V tem som de B fraco. Vilma Picapiedras. Pedro Picapiedras. É dessa maneira que se pronuncia o V em espanhol. Então, várias palavras como vaca, que é a vaca, se escreve igual, pero la pronunciación es totalmente distinta. Vaca, vaso, Vilma, beleza? Fica de olho porque esse costuma confundir bastante os brasileiros. Os outros 2 personagens são o Pablo Mármol e a Betty Mármol. Então esse L no espanhol, ele tem som de L.
Diferente do português que a gente acaba usando com som de U, mármol, beleza? Então, a ponta da língua gruda no céu da boca na hora de você falar. Como, por exemplo, genial, genial. A gente falaria genial? Genial. L tem som de L dentro do espanhol. Então, esse foi o nosso desenho número 2, Los Picapiedras. O terceiro é o coiote e o papaléguas. Como é que vai ficar em espanhol? Em espanhol, o desenho se chama Coyote y el Correcaminos. Coyote y el Correcaminos. Então, vamos começar aqui. Coyote. No espanhol só existe o O fechado. Coiote. Nesse O não existe no espanhol. Coyote. E o som do Y, da Y, tem esse som marcado. Claro, tem diferenças de pronúncias de país para país, mas de maneira geral ele tem esse já. Coyote, já, o, yo, várias palavras que tem a Y. E o correcaminos. Aqui já vem o ponto de maior dificuldade dos brasileiros, que é a R. Então, corre. E é muito importante que você use que faça essa pronúncia da maneira correta. Porque o que a gente falaria? Corre. É a mesma palavra do correr, que é o correr. Então, se a gente pronuncia com o som do R em português, dá um problema gigante, porque vai se confundir com a palavra correr, que se escreve desta maneira aqui. E aí, essa palavra em países da América Latina, ela é uma palavra que não deve ser muito usada, podemos dizer assim. Ela tem um doble sentido. Na Espanha, sim, ela significa pegar alguma coisa, pois correr el vaso de água, correr, como agarrar. Mas aqui na América Latina tem o sentido de fazer sexo. Então, se você está falando correr, você vai correr com alguém. Então, é complicado essa pronúncia, principalmente nessa palavra. Tem que se atentar para você pronunciar correr, para eles entenderem que você está falando de correr realmente, com doble R. E não é o correr com la G, que significa fazer sexo. Então, fica de olho, porque o nome do desenho é Coyote e Correcaminos, que é correr caminhos. Beleza? Olha a dica que essa é muito importante. Essa palavra correr e correr dá problema. O próximo é o pica-pau. Então, esse pássaro, como é que vai se chamar em espanhol? Em espanhol, acho que melhor nome não tinha para ele, que é el pájaro loco, que é o pássaro louco, el pájaro loco. Em espanhol, o J tem esse som do R nosso, então pájaro se escreve com la J, pero la pronunciación es como la R de português. Pájaro, el pájaro loco. E o louco, não esquece que você tem que tirar esse U, louco. Então tem várias palavras no espanhol que você cortando uma letrinha, você já consegue corrigir. Por exemplo, feio, que é feo, louco, que é louco, coisa, que é coça. Então tem várias palavras que você pode tirar uma letra e aí você já está fazendo essa pronúncia correta do espanhol. E no desenho do pica-pau, del pájaro louco, tinha alguns personagens principais ali com ele. Um deles era o Leôncio. Quem lembra do Leôncio? Como que é o nome dele dentro do desenho? O Leôncio se chama Pablo Morsa. Pablo Morsa. Então, Pablo, que é um nome bem comum, Morsa, que é o animal, a morsa. Que no final das contas, eu acho que eu nunca sei direito o que ele é, mas aqui seria Pablo Morsa. Sempre com o fechado, não é morsa, morsa, Pablo Morsa, beleza? O próximo era o Zé Corubu. Como se chama o Zé Corubu em espanhol? Esse é muito engraçado, ele se chama Pepe Gallinazo, Pepe Gallinazo. Se escreve desta maneira, com a E, gallinazo. Então, não olvide, não se esqueça que não existe o som do Z em espanhol. Esse Z,
Gallinazo, que seria mais ou menos como você leria se fosse em português, esse Z tem som de S. Pepe Gallinazo. Então, sempre com som de S, certo? E por último, o cavalo pé de pano, que era o parceiro do pica-pau. Ele se chama peçunhas. Peçunhas. Lo mismo, la Z. O Z sempre de som de S. Peçunhas. Beleza? Então, esses são os personagens dele Pájaro Louco, pica-pau. O Pájaro Louco, Pablo Morsa, Pepe Gallinazo e Peçunhas. Então, já tem vários sons aqui para você ir praticando, com esse som de la N, de la Z, de la E, tem vários sons aqui que você pode ir praticando aí para melhorar o teu espanhol. O próximo é o Pink e o Cérebro. Esse não muda, o nome do desenho permanece o mesmo, mas a pronúncia é bem diferente. Ele Pink e ele Cerebro. Porque esse cérebro no espanhol é cerebro. Então muda essa sílaba forte e muda totalmente a pronúncia do E. Porque do E no espanhol só existe E fechado. Pink e cerebro. Então a abertura deles, eles ficam Pink, cerebro, bro, bro. E é assim a musiquinha da abertura do desenho. E a palavra como, por exemplo, café, que a gente tem exatamente igual no espanhol, só que o E é sempre fechado, como café. Médico é médico, é sempre E fechado. Então, Pink e cerebro. E outro desenho que fez parte da infância de muita gente foi o Frajola e o Piu Piu. E como que fica em espanhol? Em espanhol o nome é Silvestre e Piolín. Silvestre e Piolín. Em português a gente acabaria falando silvestre, né? É totalmente diferente a pronúncia. O L tem som de L e o V tem som de B fraco. Silvestre e Piolín. Silvestre, beleza? Então fica de olho nessa pronúncia. Outro desenho muito marcante aqui, na verdade são dois personagens, né? Del Rei León. O Rei León tinha o personagem do Timão e do Pumba. Em espanhol, o timão se diz timón, timón. Esse T é muito mais fácil para o pessoal do norte e nordeste conseguir pronunciar, que eles já falam esse T como tia, e mais o pessoal do sudeste e sul é mais difícil, porque acaba falando como tia. Então presta atenção, porque não é timão, é timón, timón. E o final, a grande parte das palavras que terminam com ão em espanhol, você vai falar como on no final. Como coração, ficción, várias palavras você substitui por esse on. Mas fica de olho na pronúncia do T, que essa sim é bem importante, porque o que acontece? Se você está falando como ti, esse tia, você acaba confundindo com a pronúncia do CH. Que aí sim, para o CH sim é a pronúncia do che, do tia, aí em espanhol tá correto. Então, a pronúncia do T é ti, timón. E o Pumba é Pumba mesmo, como fica em português. O problema é a pronúncia, o que varia é a pronúncia do timón. Outro desenho, que era mais uma série, na verdade, a Família de Dinossauro. Como que fica em espanhol? Eles não usam isso, família dinossauro, eu simplesmente chamava dinossauros. Los dinossauros. Então, eles não falavam la família dinossauro, é só dinossauro. Certo? Essa aqui, também o D tem essa pronúncia diferente, né? Dinossauro. Dinossauro. Então, muda aqui a pronúncia. Como a palavra dia, dinossauros. Esse D é muito mais fácil, assim como o T é muito mais fácil para o pessoal do norte e nordeste pronunciar. Eles já têm esse T e esse D falado dessa forma, então é mais fácil deles corrigirem na hora de falar espanhol. O próximo é o gato Félix. Vocês lembram do gatinho preto? O gato Félix. Esse em espanhol é bem parecido, na verdade eles invertem a ordem só, é Félix, el gato. Félix, e a pronúncia do E de novo, E fechado, não é Félix, é Félix. Félix, el gato. E o desenho campeão lá de votação no Instagram foi a Caverna dos Dragões. Você lembra desse desenho? Pois é, esse pessoal colocou demais lá nos stories. E em espanhol, esse desenho se chama
Calabouço e dragones. Calabouço e dragones. É como calabouço realmente. Se escreve com a seta, então o som do Z tem som de S. E dos dragões, que são os dragones. Calabouço e dragones. Então, às vezes, não é exatamente uma tradução literal. Eles fazem adaptações com o nome, porque esses desenhos, grande parte, são americanos ou vêm do inglês. Então, na hora de traduzir, tem várias alterações, vários nomes diferentes que eles acabam colocando, né, do espanhol e do português. O outro que apareceu também lá nos stories foi as meninas superpoderosas, que são las chicas superpoderosas. É a pronúncia do O que vai fazer a diferença aqui para você pronunciar em espanhol. Então, las chicas, que são as meninas, las chicas superpoderosas. Las chicas superpoderosas, que são as três chiquitas, que são Borbuja, é a azulita, a azulzinha, a menina superpoderosa, eu não lembro o nome dela em português. Mas em espanhol é Borbuja, la Borbuja, ela que é a mais distraída de todas. A vermelhinha era Bombom, a chica Bombom. Esse bombom é muito usado em espanhol para você fazer um elogio para alguém. Ah, estás um bombom, és um bombom, como alguém está muito bonita, é naquele sentido mais de delicado, sabe? Então, bombom também é usado em espanhol. E a verdinha, que é a mais marrenta de todas elas, essa se chama bellota, la chica bellota. Se for traduzir literalmente, bellota é como essas nozes, sabe? É como se fosse uma noz. Bellota é uma nuez. E ela tem alguns lugares que até elas chamavam a essa menina que é a mais marrenta de cactus. Mas esse é o padrão dos mais usado, é Borbuja, Bombom e Bellota. Então, o que aconteceu? Eles queriam traduzir o nome do inglês, porque em inglês eu não vou lembrar o nome delas também, mas as três começam com B. Então, eles tentaram colocar seguindo esse padrão, e daí ficou esse o nome de Las Chicas Superpoderosas. Outro desenho que o pessoal comentou é o Coragem, o cão covarde. Quem lembra desse desenho? Isso era muito engraçado. E ele não muda o nome, é mais a pronúncia, que é Coraje, el perro cobarde. Coraje, o pronúncia bem esse J com o som do R. Coraje, el perro cobarde. Então, covarde é a mesma coisa, som do B fraco. E presta atenção no som do J. Coraje, el perro cobarde. E aqui, vamos fechar falando do Bob Esponja. Em espanhol, ele é Bob Esponja, com a mesma coisa, pronúncia do J. Bob Esponja. E tem os amigos dele, que eu vou trazer os nomes aqui para vocês. Tem o Patrick, que em espanhol ele fica Patricio, el Patricio Estrella. Então, presta atenção nesse doble E da estrella, não é estrela. Patricio Estrella. E o outro é o Lula Molúsculo. O Lula Molúsculo, em espanhol, ele é o Calamardo, el Calamardo. E o siriquejo é o Don Cangrejo. Em português a gente acaba chamando ele de siri, né? Em espanhol é Don Cangrejo, de caranguejo mesmo. Então vamos lá, vamos corrigir essas pronúncias. El Patricio Estrella, que é essa Ed que eu comentei com vocês. El Calamardo, que é o Lula Molúsculo. E o Don Cangrejo. Don Cangrejo também tem esse J para prestar atenção, como Bob Esponja, Don Cangrejo. Certo? Então aqui tem alguns personagens para vocês lembrarem da infância de vocês praticando o espanhol. E deixa aqui nos comentários qual foi o desenho que mais marcou a sua infância. Conta aqui que eu vou deixar para vocês como é que fica esse desenho em espanhol, beleza? Até a próxima!